Basic, Clínica Nova Imagem, Cris Personal Organizer e Divas Beleza. Olá, bom dia! 10 horas, 8 minutos, a temperatura é de 24 graus, sol aparecendo no alto do parque em Lajeado. Tivemos um amanhecer de temperaturas mais baixas por aqui, tempo seco, sábado bonito demais. Sábado de Papos de Mulher e a gente está feliz com a tua companhia neste sábado 9 de dezembro. A produção é da Angélica Machado. Hoje o Luiz está conosco na parte técnica e entre os destaques para este sabadão, Saúde da Mulher com a doutora Débora Bolsa de Vasconcelos. Ela vai falar sobre disbiose. Você já ouviu falar sobre isso? Então, Saúde da Mulher hoje fala sobre disbiose. Eu vou receber uma pérola de mulher aqui no Papos de Mulher. Eu recebo a Elizabeth Beuren. Ela é educadora, assessora pedagógica em educação financeira nas escolas e empresas, a autora do podcast Aprendendo sobre Dinheiro. Ela é a Prof. Betinha. Eu tenho uma certeza absoluta que do outro lado do rádio tem muita gente falando: ah, não é possível que a Aline vai entrevistar a Prof. Betinha, porque muita gente que nos acompanha por aqui foi aluno da Prof. Betinha ou conhece a Prof. Betinha, que já atuou em conventos, atuou, enfim, em várias escolas. Ela que vai contar um pouquinho da sua história e que vem se reinventando e tem esse podcast Aprendendo sobre Dinheiro, que é muito bacana. Aliás, se você não ouviu a Prof. Betinha, tá perdendo tempo. Só não vai ouvir agora lá no podcast, porque primeiro nós vamos ouvir o Papos de Mulher. Uma pérola de mulher vai estar aqui conosco hoje contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional, de como se reinventar e se manter assim muito ativa e falando de um assunto que envolve a vida de nós todos e que a gente pouco fala sobre isso, que é a educação financeira. E ela fala de um jeito muito leve, viu? No Pauta Livre delas, a Rita de Cássia vem de forma maestrosa falar o seguinte: Feliz Natal! Nem tão feliz assim. A Rita tem uma fala muito gostosa e uma baita reflexão sobre o Natal não é um período tão feliz para todo mundo. E a Rita vai falar sobre isso, aquilo que a gente não fala às vezes no Natal. Rita de Cássia com sua sensibilidade no Pauta Livre delas deste sabadão. Antes de começar o Papos de Mulher, eu tenho 2 recados bem importantes. Primeiro, eu quero mandar um beijo para o grupo Lume Eventos, Lume CEP, lá de Encantado, onde eu atuo também. E durante esses últimos 3 dias eu fui a voz do projeto Empreende Mais, que é um mega evento que aconteceria em setembro, por conta de tudo que nós vivemos na região. Aconteceu nesta semana, trouxe palestrantes do Brasil todo, com grande impacto na região. Foi um evento realmente para falar de inovação e para falar de recomeço. E a gente fala muito do mundo dos negócios, mas vai ajudar todo mundo que por lá esteve. Casa lotada os 3 dias e eu fico muito feliz, muito honrada de ser professora na Lume e ter sido a voz desse projeto por mais um ano. Então um beijo para o Grupo Lume e para todas as pessoas que lá estiveram. É sempre muito bom estar com o carinho da nossa audiência, Encantado e naquela região onde a gente nos últimos meses falou tanto, né? Falou de forma tão intensa. Sabe que logo na primeira noite eu encontrei o prefeito de Encantado, o prefeito Jonas, e foi um abraço emocionado, porque a gente falou tantas vezes sobre tudo que acontecia naquelas horas de enchente em setembro e novembro, e foi muito importante estar lá e encontrar essas pessoas tão queridas na nossa trajetória. Beijo grande. Outro recado que eu quero dar é que hoje à noite, no Natal no Coração, Lajeado está pronto, Natal no Coração na Praça da Matriz. Hoje à noite eu dou voz ao palco do Noel na Praça da Matriz. Espero encontrar boa parte da nossa audiência por lá. Tem uma baita programação neste sábado e neste domingo. E eu estarei no palco também e espero a nossa audiência passar por lá e dar aquele grito gostoso. Aline, tô aqui. É isso que a gente quer, tá bom? Papos de Mulher da Manhã deste sábado para Colégio Madre Bárbara. Da educação infantil ao ensino médio para a vida. É tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas. Acesse matricula.redecm.org.br. Italínia, Estúdio La Felicità Lajeado. Na Avenida dos 15, 340. As redes sociais é @Estúdio La Felicità. E o telefone é 989723186. Divas Beleza, há mais de 20 anos em Encantado, agora também em Lajeado. Siga no Instagram, @Divas Beleza,
Mais do que um salão, um conceito de beleza. Ana Fran Basic, tá chegando espaço novo da Ana Fran, que delícia, gurias, tô ansiosa para conhecer o espaço novo. Escolha peças elegantes e confortáveis que facilitam a sua rotina. Siga no Instagram, @AnaFranBasic e fique por dentro dos lançamentos. Clínica Nova Imagem, o centro de diagnóstico de imagem do Hospital Ouro Branco em Teutônia, conta com a gestão da Nova Imagem. É mais qualidade nos resultados e agilidade na entrega dos exames. E loja Caoba. Venha conhecer o Bar Caoba. Brinde com a equipe com drinks autorais. Segue lá no Insta, @CaobaLoja. Caoba, a vida é o nosso grande evento. Para começar o Papos de hoje, doutora Débora Bolso de Vasconcelos e o Saúde da Mulher. Saúde da Mulher, com a médica Débora Bolso de Vasconcelos. Bom dia, Aline, bom dia, ouvintes do Papos de Mulher. Aqui quem está falando, doutora Débora Bolso de Vasconcelos, médica, ginecologista e mastologista. Hoje vou falar para vocês de um tema muito importante, disbiose. Você sabe o que é disbiose? Disbiose é desequilíbrio da flora. Tanto pode ser flora intestinal, que daí seria uma disbiose intestinal, mas pode ser em vários locais. Disbiose oral, que dá mau hálito, disbiose vaginal, que dá candidíase de repetição, disbiose uretral, que dá infecções urinárias de repetição. Então a disbiose é uma doença que é um desequilíbrio da flora, da microbiota, de qualquer localização do nosso corpo. A gente fala mais da microbiota intestinal porque ela atua em diversos locais, não apenas no intestino. Então é importante, pacientes que têm depressão, tratar muitas vezes até a mesma microbiota, por exemplo, a microbiota intestinal. Então, quais são os sintomas de disbiose? Disbiose intestinal, por exemplo, mau hálito, dor após a alimentação, queimação e azia após a alimentação. Quando come uma coisa, sente azia, sente queimação, constipação e diarreia. Então, períodos de constipação que as fezes ficam duras e períodos de diarreia que as fezes ficam moles. Então, alternância do hábito intestinal, barriga inchada quando come alguns tipos de alimento, na pele fica vermelha, tomo vinho e fico vermelha, muito vermelha, mais do que o normal que as outras pessoas. Posso ter uma intolerância histamínica. Então, e também uma intolerância alimentar que eu ganhei com o tempo. Esses são alguns dos sintomas de disbiose intestinal. O que deve ser feito primeiramente? Número 1, um questionário para ver se a paciente realmente tem disbiose. Número 2, exame coprológico funcional, que a gente vê se tem alguma alteração na função ali nas fezes. É um exame de fezes, né? É simples, bem simples. E número 3, qual é o tratamento para isso? Tratamento é alimentar. E às vezes a gente tem que lançar mão de enzimas digestivas. Um abraço a todos, um bom sábado. Tá aí, aprendemos, viu? Doutora Débora sempre nos ajudando com o conteúdo aqui no Papos de Mulher. 10h17, 24 graus é a temperatura. Intervalo comercial e na sequência a gente conversa com a Prof. Betinha. Tubos e conexões para instalações hidráulicas.
10 horas 20 minutos, a temperatura é de 24 graus em Lajeado. Estamos com Papos de Mulher da manhã deste sábado, hoje 9 de dezembro. E eu tô recebendo aqui no estúdio, eu dizia lá na abertura, uma pérola de mulher, que é a Prof. Betinha, que eu tive o prazer de conhecer este ano. E o Papos de Mulher fala muito sobre conexões. Não é à toa que nessa última década de programa Papos de Mulher, a gente lança esse ano um projeto tão maestroso que é o Troféu Mulheres da Década, as mulheres que marcaram a década no Vale do Taquari, que vai laurear estas 10 mulheres lá no dia 7 de março no Clube Tiricaça, porque a gente fala aqui muito de conexões. E olha como é magnífico. A Neuza, minha amiga Neuza Cor, lá da Morro Santo, nos convidou para um evento que acontece, a partir de então, acontece mensalmente lá na Parrija Morro Santo, que é o Anitas, Marias e Anitas. E na primeira edição eu tive a honra de, junto com um time de mulheres, falar um pouquinho da nossa história profissional. E lá conheci a Prof. Betinha. Cheguei aqui e falei para a Angélica conheci uma mulher, e a Angélica me disse, claro, todo mundo conhece, ela é maravilhosa. Falei, então, temos que trazer essa mulher aqui no Papos de Mulher. Como as conexões são importantes. Como dizer sim quando a gente recebe um convite, na era do aprenda a dizer não, como dizer sim, às vezes é tão importante. Prof. Betinha, bom dia, prazer te receber na minha bancada. Bom dia, Angélica, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Independente, e realmente é uma grande satisfação estar aí contigo para que a gente possa conversar um pouco sobre esses nossos encontros, essas conexões. Afinal, né, vivemos num mundo tão global, e por que não falar de nossas experiências, de nossas vivências, e dessa forma nos aproximamos desse encontro com a Neuza, que inclusive foi minha aluna. Olha aí. Eu brincava lá na abertura que quando a gente começou a divulgar a tua participação no sábado, muitas pessoas, fui aluno, ou conheço, ou atuou na escola. Então eu começo te perguntando, quem é esta mulher que está aqui comigo hoje? Quem é essa mulher? Bom, eu sou a Elizabeth, né? Mas poucos me conhecem como Elizabeth Penzboyer. Na verdade, me conhecem como Prof. Betinha. Então, sou prof de formação, sou mãe do Augusto, sou mãe do Felipe. Eu morei sempre em Lajeado. Moro no bairro Conventos. Venho de uma família de 8 irmãos, né? Pensa que galera é essa, né? E, na verdade, então, sou prof de geografia, de formação. E, hoje em dia, a Betinha é essa pessoa que foi se reinventando ao longo da sua vida profissional, entre muitos sims e nãos e escolhas, né, para hoje estar aí, né, com mais de 40 anos de experiência de sala de aula. Me desliguei da sala de aula em 2019 por outras oportunidades que foram surgindo aí, Angélica. E a gente consegue perceber que quando a gente está em movimento, está em busca de conhecimento, sempre estudando, buscando, as oportunidades se criam e a gente vai se conhecendo cada vez mais. E sabe que é magnífico, porque quando eu ouvia a sua história lá naquela oportunidade, duas coisas me chamaram muito atenção. O encerrar de ciclos, que é uma das coisas que nós temos muito medo, e acho que as mulheres mais medo ainda, por conta ainda desse momento que a gente vive, de estar na carreira, ainda ser incerto para nós mulheres em vários aspectos, né? A gente poderia aqui falar da maternidade, enfim. Então, a gente faz carreira dentro de uma organização, a gente tem receio de encerrar aquele ciclo e começar um ciclo novo. E sobre reinventar-se, né? Uma professora que passa 40 anos aí em sala de aula e daqui a pouco está fazendo um podcast que é super atual, que é super moderno, que é de inovação. Conta um pouco pra gente como foi lá esse estou em sala de aula, estou construindo uma carreira sólida enquanto a Prof. Betinha, né? Impactando a vida de tantos alunos, mas daqui a pouco eu vou migrar para uma outra área. A gente não dá para dizer que é totalmente diferente, porque continua nesse processo de ensino-aprendizagem, mas é outra área. É exatamente, muito engraçada essa história, porque na docência, né, como professora, eu comecei a dar aula com 16 anos. E aí, um pouco nessa história, eu acho que um pouco essa questão que vem do podcast, por isso que eu vou trazer um pouco essa história. Quando eu recebi os meus rendimentos, no final do ano, eu recebi uma média de salário ali, nessa parte inicial, que seriam mais ou menos uns R$450 e tal. E aí a gente ia numa instituição financeira onde precisava buscar esses valores, né? Era diferente dos tempos de hoje. E aí, no final do ano, eu fiquei assustadíssima,
porque quando eu fui lá na agência, me apresentaram o dobro do meu rendimento. Eu disse, não, isso aqui não é comigo. Devolvam, por gentileza, esse valor. A gente tem receio, medo, né, de lidar com valores, né? A pessoa disse, não, isso é seu, sim. Isso é um presente que cada pessoa que, ao trabalhar um período, recebe, e isso se chama 13º salário. Eu disse, mas então quer dizer que isto é meu? Sim, mas o que eu faço com isso? Você pode sacar ou você pode guardar. O que a Betinha fez naquele momento? Guardou dos 13 até os 32 anos de idade, todos os anos, o meu 13º salário. Então, muito nova nessa experiência de escolhas e oportunidades, fui diretora durante 10 anos e com 11 anos de trabalho na rede municipal, resolvi pedir demissão. Aí eu fiz uma outra escolha e fui trabalhar numa escola privada, que foi o Colégio Sinodal Conventos. E depois de 12 anos já atuando. Já atuando. E nisso eu também já acabei iniciando concomitantemente, né, como professora de rede estadual, e assumi a escola Pedro Scherer com geografia. Minha área é das humanidades. E aí o tempo foi passando e nessa minha escolha profissional, quando me desliguei da rede municipal, né, onde eu atuei na pré-escola, nos anos iniciais, e fui tendo que lidar com recursos, o Salário e Educação era uma escola ela é uma escola no município, mas ela tinha um cunho de escola privada. Então, eu fui lidando com o escritório de contabilidade, com terceira CRE, e isso foi fazendo com que eu tivesse que, muito jovem, entender, né, que existem outras responsabilidades e outras conexões. E aí, eu passei a atuar no Colégio Sinodal Conventos, onde eu trabalhei durante 12 anos, e, ao mesmo tempo, como o meu ensino fundamental foi nos anos iniciais, lá em Conventos, na escola onde meu pai era professor, diretor, né? Morava do lado da escola. Tem uma particularidade ali, tinha uma inveja dos meus colegas que vinham de ônibus. Olha aí. E eu ia a pé, porque era do ladinho. Era do ladinho, mas eu não tive essa vivência. Mas lá, quando eu fui para o 6º ano, fui estudar no Colégio Madre Bárbara e lá também fiz o magistério, enfim. Era tesoureira da turma, líder, aquela questão toda, né, que a gente se envolve e se encanta com o grupo. E aí, num momento desses, né, sempre mantive um laço muito forte com o Colégio Madre Bárbara, que, aliás, também patrocina esse nosso programa aqui. Há 10 anos, inclusive, o Madre Bárbara foi o nosso primeiro patrocinador. Então, a Olha gente tem que um carinho bacana. enorme, porque sabe que a gente conversa com as mulheres, com as mães, com as famílias. E a gente fica muito feliz com essa parceria. Um beijo. Estão na nossa escuta, com certeza. Com certeza, Maria Helena e as colegas devem estar lá. E a irmã Helena também, né? Mandei até o convite para ela, que foi nossa diretora também durante tanto tempo. E eu visitava a escola, porque tinha um carinho muito grande por lá. Num dado momento, Natal, Páscoa, levava um mimo para elas e conversava. Disse, irmã Helena, estou terminando agora minha outra graduação, né? Fiz estudos sociais aqui na Univates, né? Pela UX. Mas aí eu fui me aprimorando porque naquele momento era necessário que a gente tivesse licenciatura plena. Houve uma mudança na legislação, né, educacional. E aí eu fui para a Unisc, já tendo 2 filhos, naquela função toda, trabalhando 40 horas, tendo que fazer cadeiras à noite, cadeiras de férias, e vamos lá, né? Vamos seguir, as crianças crescem e as coisas vão indo, e a minha vida profissional cabe a gente também cuidar. E aí, nesse universo, a irmã Helena disse, Beth, nesse momento não. Mas que bom saber que você segue estudando, a gente gostou muito do teu trabalho, porque trabalhei lá um tempinho, logo quando eu também me formei no magistério, né? Fiquei 1 ano trabalhando lá, substituindo umas profs que estavam lá nos anos iniciais. Num dado momento, no mês de janeiro, uma ligação, lembra, telefone fixo em casa? A irmã Helena, oi, Beth, tudo bem? Tu ainda quer trabalhar com a gente? Mas é claro que sim. E aí eu fui trabalhar com o ensino médio, né? Todo o ensino médio, depois outras questões. Aí, de novo, eu fui fazendo escolhas, Aline. Aí fui fazendo escolhas, né? Como eu fiz uma graduação, fui fazendo outra. Aí eu fui, aos poucos, reduzindo as minhas aulas no colégio particular em Conventos, que era o Sinodal, e fui migrando mais para o Madre Bárbara. E, nesse sentido, depois eu fui fazendo uma pós-graduação. Aí, posteriormente, né, durante os períodos que eu trabalhei lá no Colégio Madre Bárbara e também na rede estadual, eu sempre fui uma prof, eu vou me denominar assim, talvez fora da curva ou ousada nesse sentido. Por quê?
Porque, na verdade, eu sempre dava mais de um componente curricular. Eu dava história, eu dava geografia. Na escola estadual, eu acabei dando arte, ensino religioso. E uma vez eu tive que dar ciências. Aí o negócio foi bem mais complicado. Lembra aquela aranha, aquela fede lá? Um dia os alunos me perguntaram como é o nome dessa aranha, por que isso acontece. Eu pensei, bom, esse componente não vou mais estar trabalhando. Mas depois eu fui pesquisar. E na escola estadual, comecei um projeto chamado Telejornais, onde o Leonel, da Univates, me ajudava. Então, esse projeto Telejornais, ele ganhou muita visibilidade. A RBS veio fazer uma cobertura. No Bom Dia Rio Grande, a gente conseguiu mostrar esse trabalho. E ele foi muito significativo, porque muitas vezes o nosso estudante está muito desmotivado. E a gente teve 0 evasão nessa escola nos 8º, 9º anos. Então, porque eles tinham uma expectativa e eles apresentavam. Isso dava visibilidade, né, autonomia, protagonismo para eles. Que eles tinham que reescrever uma notícia escrita para uma notícia falada, na criação de um lead, né, enfim. E um dia o Leonel disse, Beth, por que só entrevistar pessoas na escola? Vai para a rua. Então, a gente acabou indo, procurando espaços no posto de saúde. Naquele período teve enchentes, a gente veio para o centro aqui fazer várias matérias e os alunos editavam. Então, isso era protagonismo deles. Então, tinha a galera da edição, enfim. Isso era muito bacana. Ao mesmo tempo, então, o tempo ia passando e a gente ia percebendo aquela vontade de estar na sala de aula, sabe, Aline? De estar com esse estudante que muitas vezes tem a evasão, né? E eles conseguiram perceber os seus talentos. No Colégio Madre Bárbara, né? Vou contando um pouco essa história, né? No Colégio Madre Bárbara, como professora de geografia, principalmente, né? Então, ali eu atuei 6º ano, os 8º, os 9º, 1º, 2º e 3º. Então, muitas turmas. E aí surgiu, no 2º ano do ensino médio, se trabalha muito as questões relacionadas com a geopolítica, onde a economia entra um pouco, né, a esse encontro. E aí a gente estuda países, estuda conflitos, enfim, pensei cá com os meus botões. A gente estuda os direitos universais do homem. E aí, partindo disso, Conselho de Segurança e tal, criei um outro projeto, que se chamava, então, Conferência da ONU, Conselho de Segurança. E isso foi, assim, extraordinário, acho que foi algo que agregou, foi uma vivência dos nossos estudantes, até a Fernanda, que está aqui trabalhando conosco na rádio, chegou hoje e me deu um abraço. Prof, Betinha, que bom te encontrar aqui, assim como muitos outros também. E aí, esse projeto Telejornais, que eu mencionei anteriormente, né, teve esse ganho, e o projeto da Conferência da ONU acabou indo até para a Univates depois, durante vários períodos. Nesse momento, olha só, Aline, o que aconteceu de interessante. Eles tinham que defender os interesses de um país. Então, pegava-se os membros do Conselho de Segurança, eles tinham que defender os interesses, por exemplo, dos Estados Unidos, da Rússia, da França, e aí eles tinham temas para investigar, que envolvia as questões políticas, sociais, econômicas, humanitárias. E aí, nesse sentido, acho que eu consigo chegar lá. Isso deu visibilidade para a Prof. Betinha. Claro, ser essa pessoa fomentando tudo isso. Uhum. Mas e aí, prof, sair de sala de aula e migrar para outro negócio, como foi? De certa forma, foi um processo, eu vou até chamar assim, foi doloroso, porque eu gosto muito da sala de aula, mas doloroso e prazeroso ao mesmo tempo. Porque, de certa forma, então eu fui me aposentando, fui fechando ciclos, né? E continuei sempre nos espaços educacionais. Lá no final de 2018, né? Surgiram oportunidades. Surgiu essa oportunidade de ser convidada pelo Sicredi Integração RSMG aqui e fazer cursos em Porto Alegre, junto ao sistema Sicredi, sobre educação financeira. Porque nesse tempo, agora vou recuar um pouco, desde 2012, já vinha vindo uma relação com o Sicredi, junto à AP da Univates, onde eu acabei sendo convidada para trabalhar humanidades por um programa chamado União Faz a Vida em diversos municípios. Então, desde 2012, eu já fui pensando em empreender.
E, a partir de 2017, eu montei minha empresa. Então, eu abri uma MEI nesse momento, e aí eu fui migrando para esse universo da educação financeira. Fui fazendo esse curso e me desliguei das escolas em 2019, e aí a virada de chave foi fazer o curso, e 2 meses depois era um curso PF, e eu tinha que transpor isso para a sala de aula. Como trabalhar isso com turmas de anos iniciais? E aí foi justamente essa virada de chave definitiva de passar, né, encerrando o ciclo com estudantes, Aline, mas sim trabalhar agora com professores. E o podcast surge quando, hein? O podcast nessa construção, né? Então, esse trabalho da visibilidade da educação financeira fez com que as cooperativas, que já, né, a BNCC já trazia esse componente curricular, na verdade, um tema transversal, que é a aprendizagem é essencial para a vida. Então, a cooperativa Sicredi Ouro Branco, ela tem um intuito de trabalhar com os anos finais, e entrou a pandemia. Então, a gente já tinha as questões e pensamos como que a gente pode alcançar. Então, foi um desafio dessa cooperativa de dizer como que a gente pode estar justamente com os nossos estudantes de anos finais que vão ingressar no mercado de trabalho. Como é que a gente se comunica com eles? Então, fui desafiada a pensar no podcast. E aí eu fui estudar. Eu fui ver, registrei essa marca do podcast, ela é uma marca registrada hoje, né? Então, a gente vai também trazendo isso como um valor. E aí o podcast nasce com esse intuito de engajar, de educar financeiramente, e começou, então, no dia C do Cooperar, e aí, desde então, não parou. Estamos em quase 200 podcasts agora semanais, e existem mais ou menos 100 mil pessoas já conectadas, nós temos seguidores, e aí a gente tem uma expertise em casa também, Aline. Meu filho, Felipe, ele grava, ele edita, ele acaba colocando também as trilhas, né, que também trabalha com essa questão de audiovisual, né, e de imagem. Então, o Felipe, né, também pelo canal do Viagem Sem Wi-Fi, então ele vai fazendo essa colocação. Então, a gente grava em casa, a gente escreve o podcast, pensa, e o podcast acabou tendo esse alcance hoje e é usado pedagogicamente. E o meu filho Augusto também me ajuda na produção desses materiais todos. E ele acaba tendo um legado da Betinha, eu diria assim. Porque no dia a dia as pessoas vão poder escutar e vão pensar. E até teve um muito especial, Aline, neste ano a gente fez o mês de maio todo dedicado a mulheres empreendedoras. Foram vários podcasts, né, com esse intuito. Prof. Betinho, eu preciso de perguntar dessa trajetória toda sobre, lá pelas tantas, a gente fala sobre a segunda graduação e a pós-graduação, simultaneamente, aos desafios da maternidade. Essa é uma pauta muito recorrente por aqui, porque eu ouvia muito das mulheres que eu entrevistei ao longo desses 10 anos, a frase nasce a mãe, nasce a culpa. Já percebo que nos últimos anos já tem se falado um pouquinho diferente, mas eu só validei essas afirmações à medida que o Bento nasceu e eu fui fazendo também as minhas escolhas, né? E daí a gente consegue ter essa percepção. Fala um pouco pra gente de toda essa jogada, tendo 2 filhos, como é que foi pra ti, uma mulher que constrói uma carreira sólida, encerra ciclos, inova, né? Porque sim, poderia lá, estou me aposentando, não vou curtir a minha vida, já fiz um trabalho incrível, já impactei a vida de tantos alunos e organizações, vou parar por aqui. Não, vou continuar fomentando, vou continuar impactando a vida de tantas pessoas. 100 mil pessoas que seguem é muita gente, né? Agora a gente já perdeu o controle, já não consegue mais mensurar. Como é que foi essa jogada, de conciliar e de fazer escolhas com a maternidade e a carreira? Eu acho que essa é uma coisa, a maternidade é uma coisa que eu sempre digo, quando eu vejo uma mulher grávida, ela está em estado de graça, porque ela está, né, aos cuidados de um ser que vem por aí, né, fazer parte da vida dela. Então, a maternidade, para mim, sempre foi essa questão de cuidado, e a maternidade me fez fazer uma mudança de chave. A mudança de chave foi eu me desligar da rede municipal, porque havia reuniões à noite. Então, quando o Augusto nasceu, qual foi a escolha? De estar conduzindo ele para os espaços, né? Foi para a creche, enfim. E a Beth sempre pensou,
eu posso seguir trabalhando e eu posso também estar com os meus filhos. Tanto é que nessa caminhada, e eu hoje tenho dito para as mulheres, as crianças crescem. E o que a gente tem que pensar que há aquelas necessidades básicas, Aline, as necessidades fisiológicas, de alimentação, das rotinas das crianças, e essas sempre eu estive muito presentes. Enquanto eles estavam nos espaços escolares, eu sabia que eles estavam bem cuidados. A qualidade da presença. Então, ao chegar em casa, no final do dia, das 6 da tarde até as 9 da noite, era o tempo deles. Era o tempo de brincar, do final de semana, de estar junto. Então, eu sempre pensei, é esse legado, vendo a mãe trabalhando, que eles também vão crescendo e vão se constituindo. A Aline vai dizer, Beth, você sentia culpa em algum momento quanto a isso? Nenhuma. Nenhuma em momento algum. Porque as crianças sempre foram comigo para a escola, sempre voltaram comigo para a escola. Fui prof deles, né, durante 4 anos. E a maternidade, acho que esse é um recado bacana para as mulheres, que a gente não esqueça sua vida profissional, porque eles vão crescendo, eles vão ter outras relações com as pessoas, e a gente também é uma característica de desenvolver as habilidades deles também saberem que a gente tem o tempo de trabalho, porque os recursos financeiros, eles também vêm do trabalho da mulher. E eu acho que essa é uma característica por eu ter sido uma pessoa independente já lá pelos 16, 20 anos, vamos dizer um pouco mais, e fui sempre em busca do conhecimento. Então, acho que essa é uma questão fundamental para as mulheres. O momento da maternidade, ele é muito singelo, ele é lindo, e a gente vive ele uma vida inteira, né? Com proximidade ou não dos nossos filhos. Mas lá, quando eles são pequenos, acompanhar esses ciclos, esses movimentos, isso é prazeroso para nós. E quando a gente olha para trás, a gente vê, vou fazer um recorte bem lá atrás. Vamos pensar naquele período em que as mulheres só estavam no campo. Elas tinham mais tempo de dedicação com seus filhos, mas talvez não. Porque as próprias rotinas delas eram muito intensas. A gente, às vezes, ouve relatos, assim, nos encontros de formação de professores, que elas dizem assim, sim, eu lembro, a gente ficava embaixo de uma árvore, enfim, a avó conta, enfim. Então, ou seja, elas não deixavam o seu lado profissional, que ali, no caso, era no campo, mas trazendo as crianças junto, porque aí a gente acha que consegue, Aline, trazer para eles. A mãe agora vai sair para trabalhar, porque a gente depois vai se reencontrar de novo. Eu acho que a gente pode ir se desprendendo um pouco disso. As crianças crescem, o nosso tempo também passa, e o quanto é bonito hoje eles olharem para a gente e dizerem assim, mãe, que bacana olhar para a tua história de vida. E não é por eles, é primeiramente por nós, né, mulheres, que podemos fazer essa jornada dupla. É desafiador? Sim. Quando estão doentes ou em alguma situação, a gente fica com o coraçãozinho, né, mais acelerado, né, Aline? Mas eu creio que é isso que nós, mulheres, podemos reconhecer em nós. Investir na nossa carreira, investir no nosso estudo. Tanto é que lá em 2017 eu ainda fui fazer um mestrado. Ou seja, eles sempre viram a mãe como protagonista. E hoje eu posso, com todas as letras, dizer que eles também são protagonistas. E às vezes as pessoas dizem assim para Beth, mas talvez digam para a Aline também, nossa, como eu gostaria de ter sua vida. E aí, quando a gente conta um pouquinho como é que é a nossa rotina, né, Aline? A gente se surpreende, a gente cuida da gente, a gente vai, faz atividade física, cuida deles, né, enfim. Então, recado, mulheres, a maternidade, ela é um presente grandioso, mas não esqueçam nunca de si, de cuidar de si, cuidar da sua vida profissional, investir em conhecimento, seguir fazendo também, ampliando o teu repertório cultural. A gente viajava muito, fazia muitos passeios, isso também é gostoso, isso cria muita conexão. E não precisa ser algo tão mirabolante, sabe, Aline? Às vezes as pessoas têm uma expectativa, é viver o dia a dia, construir com eles. E é essa satisfação que a gente tem hoje olhando para trás e dizer, como foi bom. Olha só, que aula! Para o Papos de Mulher, para a Prof. Betinha, gratidão por ensinar e aprender com esta grande colega e amiga. Quem mandou essa mensagem foi a Janice Schmidt, lá de Cruzeiro do Sul. Te mandou esse oi. Um abraço carinhoso para a Prof. Betinha, orgulho desta colega, a Marisa. Mandou essa mensagem para a gente aqui.
Tem muitas mensagens de carinho aqui de colegas, de fãs. A gente fica feliz com o carinho da nossa audiência. Alunos, né? Muitos alunos que foram impactados de alguma forma. E isso é lindo, né? Essas conexões que a gente cria ao longo da vida. Prof. Betinha, eu poderia ficar anos aqui falando contigo. O relógio sempre é cruel conosco. Nós vamos ficar combinadas da seguinte forma. Hoje a gente contou um pouquinho mais essa história. Na próxima vez, vamos falar de dinheiro mesmo? Ai, sim, podemos. É um assunto, sou bem suspeita, né? Gosto muito, né? Enquanto a gente não tiver esse momento, mas gostaria muito de trazer, até porque mulheres falar de dinheiro ainda também parece meio estranho, né? Ainda não é comum, é. Exato. Então, o podcast está aí, né, Aline, para que o pessoal possa acompanhar e agradecer ao grupo todo que está nos ouvindo, né, prestigiando. E que bom, a gente vai deixando marcas positivas na vida das pessoas, no dia a dia, né, Aline? Essa é a nossa missão, esse é o propósito, né? Como é bacana. É isso aí, esse é o nosso legado. Muito obrigada, prazer te receber aqui, até a próxima. Gratidão, Aline, tudo de bom para nós. Tudo de bom para nós. A Prof. Betinha no Papos de hoje, 10h46, o Luiz já está enlouquecido, eu tô liberando para o intervalo comercial, voltamos logo mais, daqui a pouquinho tem o Pauta Livre delas, e hoje a Rita de Cássia fala o seguinte: Feliz Natal, nem tão feliz assim.
Papos de Mulher da manhã deste sábado, sol bonito demais aqui no Alto do Parque em Lajeado, a temperatura é de 25 graus, está chegando pauta livre delas. Pauta Livre Delas. Todo sábado, uma profissional do Grupo Independente abre o microfone e conta mais. Oi, Aline, bom dia, ouvintes do Papos de Mulher. Esta época das festas de fim de ano que estamos vivendo por estes dias e também nos próximos, traz consigo uma mistura de sentimentos. Para alguns é pura alegria, expectativas com as festas familiares, férias, viagens e organização de tudo. Para outros é tempo de pura ansiedade e questionamentos. Será que ainda dá tempo de cumprir as metas? Será que fiz tudo o que precisava? Quantos presentes preciso comprar? E tem ainda aqueles que sentem tristeza e saudade, ou seja, nem todo mundo está com aquele clima natalino exigido por aí. Nem todos estão tão felizes. Principalmente neste ano, devido ao triste episódio que vivemos e que muitos vivenciaram, este fim de ano tem um ar um pouco mais triste. Precisamos sim ter esperança e seguir em frente, mas há sentimentos que não controlamos. As perdas de entes queridos, estas são muito difíceis e não há palavras que amenizem o vazio deixado. Mas ainda assim, essa mensagem não é para deixar ninguém triste ou ofuscar o brilho das festas que vem por aí. Essa mensagem ela veio somente para que a gente fique atento, porque dar e receber presentes é muito bom, todo mundo gosta, mas quando eles vêm acompanhados de um abraço, de um carinho, de uma atenção, ficam ainda melhores. Então eu deixo aqui já de forma adiantada um desejo de um ano novo mais feliz e tranquilo, um Natal abençoado para todas as famílias, para todas as pessoas e que cada um possa receber pelo menos um forte abraço. Até a próxima. Um beijão da Rita de Cássia. Querida Rita, ótima reflexão, Rita, ótima reflexão. Ontem, uma das palestras do Empreende Mais foi com o Guilherme Alf. O Guilherme, ele é especialista em comunicação acolhedora. Talvez a nossa audiência não tenha ainda ouvido falar sobre isso, já ouviu falar, não sabe muito bem o que é. Fica até como sugestão aqui para você que nos acompanha, quiser seguir o conteúdo do Guilherme. Nos próximos dias a gente quer trazer o Guilherme aqui para um bate-papo aqui na nossa programação, seja no Panorama ou aqui no Papos, nos meus programas, né, Angélica, pelo amor de Deus. O Guilherme, ele fala sobre comunicação acolhedora, que nada mais é isso que a Rita estava falando. Ouvir as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, entender que por mais que a gente queira e precise da magia do Natal, especialmente para as nossas crianças que sofreram tanto esse ano, porque não pensa que está fácil para as crianças entender todo o movimento, né? Eu já disse isso várias vezes aqui. De fora, é muito confortável a gente olhar e achar que está tudo bem. Para uma criança que perdeu sua referência, perdeu sua casa, enfim, né, gente, que não encontrou aquele brinquedo, que não encontrou o Nana, que não encontrou o bico, pensa que está tudo bem para essa criança, que ela está vivendo a mesma bagunça emocional que a gente está. A diferença é que nós verbalizamos de uma forma, a criança verbaliza de outra. Então, a magia do Natal, ela precisa existir. Agora, não dá para dizer que está tudo bem e nem dá para dizer que para todo mundo vai ser um Feliz Natal sem reflexões, né? Sem lembrar das perdas, sem lembrar da dor, sem lembrar do medo. Tenho dito muito aqui na Editoria do Clima. Agora, quando começa a chover, boa parte de nós, dos moradores aqui da região, tem medo do barulho da chuva. Não é à toa que começa a chover e a audiência já liga perguntando se vai ter enchente. Muita gente nos liga logo que a chuva chega, porque as pessoas estão com medo, né? Essa minha vivência agora de 3 dias lá em Encantado, a gente falou muito sobre isso. Então, de novo, a magia do Natal também é olhar para quem está do meu lado e tentar ser empático, tentar me colocar no lugar dessa pessoa, tentar julgar menos, tentar ouvir mais. Às vezes ouvir, olhar nos olhos e dar um abraço vai fazer muito mais sentido do que sair dizendo que é um recomeço, que a gente tem que olhar para frente, que é para frente que se anda. E olha que eu sou uma pessoa dessa energia, mas a gente precisa entender que algumas pessoas não estão ainda nessa vibe. E a Rita tem toda a razão quando diz que este Natal, com certeza vai ser um Feliz Natal, né? A gente está aqui. Mas vai ser um Natal nem tão feliz assim para muita gente que teve um impacto muito forte nas suas vidas por tudo isso que a gente viveu. Vamos juntos, ótima reflexão. A Rita é sempre maestrosa, né, com sua sensibilidade. Papos de Mulher para a loja Caoba. Venha conferir o Bar Caoba. Brinde com a equipe Caoba com drinks autorais. @Caoba Loja. Caoba
A vida é o nosso grande evento. Clínica Nova Imagem, atendimentos em Mussum, Nova Brécia, Roca Salles, Cruzeiro, Teutônia. É tecnologia e inovação a serviço da saúde do Vale. No Instagram é @novaimagem_ser. Ana Fran Basic, escolha peças elegantes e confortáveis que facilitam a sua rotina. @Ana Fran Basic. Divas Beleza, mais de 20 anos em Encantado, agora também em Lajeado. Estúdio La Felicità, móveis planejados Italínia, na Avenida dos 15.340. E Colégio Madre Bárbara, da educação infantil ao ensino médio para a vida. Tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas. Acesse matricula.redcm.org.br. O Papos de Mulher vai ficando por aqui. Volta no próximo sábado a partir das 10 horas. Eu volto antes, já na segunda-feira às 8h15. Eu volto no Panorama. Vem Independente Futebol Clube, 3 minutos faltando para as 11 horas. Até mais.